Você já se sentiu a última da fila, mesmo cuidando de todo mundo? Pois é, essa sensação de não pertencimento é muito mais comum do que parece. Vamos convidar a Brené Brown para a nossa conversa. Olha o que ela diz. Ajustamento e pertencimento não são a mesma coisa. E, na verdade, o ajustamento atrapalha o pertencimento. Ajustamento é avaliar uma situação e tornar-se a pessoa necessária para ser aceita. Pertencimento, por outro lado, não exige que mudemos quem nós somos. Ele exige que sejamos quem somos. E se eu te dissesse que você se coloca no final da fila justamente porque busca pertencimento? Parece que não encaixa, né? Mas vamos pensar junto. Primeiro, me diz aí, o que é pertencer? O que de fato é pertencer? E mais importante, o que não é pertencer? E aí eu fico pensando, me acompanha, que a gente confunde esse pertencimento. É uma questão de se encaixar ou é uma questão de se reconhecer como parte? Porque aí é que está a bagunça. Olha só, quando você se coloca lá no final da fila, será que você está existindo, se manifestando, atuando na sua vida, se reconhecendo, fazendo parte? Não, né? Lógico, você está no final da fila, você nem consegue chegar lá no início da fila. Então, provavelmente, eu ousaria dizer que certamente você está tentando se encaixar. E aí, quando você busca se encaixar, você cuida de todo mundo, te deixa lá para o final da fila, esperando que o mundo diga para você: você pertence. Está tudo errado. Vamos organizar essa bagunça? Você não merece ficar no final da fila. Até porque, se você se coloca no final da fila, não tem ninguém que vai te puxar lá para o início da fila. Você sabe disso. Então, vamos organizar essa bagunça. Vem comigo. Vem junto comigo com essas duas categorias em mente. Se encaixar e se reconhecer como parte. Começando então pelo encaixe. Deixa eu te contar uma coisa. O encaixe é uma ilusão. Então vamos cuidar do assunto como a ilusão do encaixe. E por que, que o encaixe é uma ilusão? Porque quando você se molda, quando você atende a todas as expectativas, quando você cuida de todo mundo, se colocando sempre no final da fila, tem um custo, tem um preço muito alto que você paga nesse lugar de encaixe, de se encaixar, achando que vai conseguir pertencer. Porque para fazer isso, o que você precisa calar? O que você precisa conter? O que você precisa engolir? Não engole redondo, engole muito quadrado, não é não? Pois é, a gente ri de nervoso, essa que é a verdade. Porque na tentativa de se encaixar, para poder ganhar a admiração das pessoas, se sentir amado e se sentir pertencer, o que na verdade você tira do jogo é a sua autenticidade. E essa negociação te sai caro, porque como é que você pode sustentar uma relação familiar, uma relação entre amigos, até mesmo uma relação profissional, se você não for autêntica e não tiver espaço de autenticidade? É uma negociação fadada ao fracasso. E por isso que essa tentativa ela vai tão difícil, com tanta energia que você gasta, e aí você sempre se deixa no final da fila e vai deixando de existir, vai deixando de se posicionar, vai deixando de falar, vai deixando de sentir, vai saindo de cena, vai se dissolvendo. Então, se encaixar é você pegar quem você é e, e tentar se enquadrar dentro de um molde que você imagina que o mundo espera de você. E isso também é uma ilusão.
Então, olha que loucura! Tentar se encaixar na, na busca desse tal pertencimento é perda de energia e fracasso. E perda de si mesmo. E esse é o preço maior, o custo mais alto, que você não merece pagar. Agora tá bom. Então, eu não vou mais me encaixar. Eu já entendi que o encaixe é uma ilusão. E aí, como é que faz para pertencer? Ah, aí a gente precisa construir um outro caminho, porque lembra que eu falei das duas categorias? Se encaixar ou se reconhecer fazendo parte. Então, vamos à segunda categoria, olhar com lupa, para você descobrir não só sobre si mesma, mas sobre a possibilidade de viver esse tão sonhado pertencimento. A gente não pode forçar ninguém a nos aceitar, a gostar da gente. Então, onde mais podemos construir essa sensação de pertencimento tão desejada? Será possível que, para se sentir pertencendo a uma situação, a um contexto, a um grupo, será possível que isso aconteça sem que a gente se sinta em casa com a gente mesmo? Eu estou falando da prática do autopertencimento, porque, em geral, a gente está sempre esperando que o mundo faça por nós, que venha um salvador, que as pessoas gostem da gente, que as pessoas nos aceitem, que a gente seja amada. A gente sempre está desejando receber do mundo a validação, o reconhecimento. Não é assim que funciona? E como isso não acontece, vem a frustração, a decepção, enfim. Mas você já parou para pensar se aquilo que você cobra do mundo é algo que você tem oferecido para si mesmo? Se você espera que o mundo goste de você, será que você está olhando para si mesma e se reconhecendo? Será que você está se percebendo à vontade dentro de si mesma? Você com você mesma? Será que você olha para si mesma e percebe o valor que você tem? A grandeza que você é, a potência que você é? Será que você é capaz de perceber e reconhecer a si mesma? Será que você pertence a si mesma? Esse é um grande desafio porque a gente é ensinada culturalmente, já é de berço, a gente ser desqualificada, porque assim, é mulher, a mulher silencia, a mulher obedece, a mulher atende, a mulher cuida. Então a gente já é ensinada a se colocar no final da fila. E eu entendo isso. E por isso é um desafio tão grande. E por isso que eu estou te convidando a olhar essa questão do pertencimento para entender por que fica sempre no final da fila, a partir desses dois eixos. A ilusão do encaixe, não adianta tentar se encaixar, porque o que se espera como resultado ele não chega, e a prática do autopertencimento, que vai na contramão de tudo que a cultura nos ensina, de tudo que esperam de nós como o lugar da mulher, o lugar daquela que serve, daquela que cuida, daquela que coloca o mundo na frente e, portanto, corrobora esse lugar de nos deixar no final da fila, e a gente precisa quebrar esse padrão. Então, a ilusão do encaixe, esquece. Para de tentar se moldar, para de conter quem você é, e, por outro lado, pratique o seu autorreconhecimento e o seu autopertencimento. Começa a olhar para dentro de si, observando a sua potência, a sua grandeza, as suas habilidades, seus valores, os seus talentos, as suas riquezas, a sua essência. E eu sei que isso é um exercício difícil de fazer, mas a gente precisa se colocar disponível a isso. Por isso que eu estou aqui, para a gente poder entender. A gente não se coloca no final da fila só porque a gente é bobinha. Não. É uma complexidade de fatos e de experiências que fazem a gente continuar
nesse comportamento de tentar se encaixar para se sentir pertencer. E eu quero te convidar para quebrar esse padrão. E por isso, eu não sei se você já conhece, mas é exatamente isso que a gente faz na comunidade Fios de Si, onde a gente vai buscar esse reconhecimento da nossa potência para poder exercitar e deixar transbordar a nossa autenticidade. Porque é a partir da nossa autenticidade que a gente garante a prática do autopertencimento e repele a ilusão do encaixe. E com isso, a gente sai do final da fila com certeza, porque se você não se coloca no seu lugar, no lugar que você merece se colocar, que não é o último, é o primeiro, não dá nem para cuidar dos outros. Porque você vai cuidar dos outros, mas depois vai mandar fatura. E isso compromete as nossas relações. Então, a comunidade Fios de Si, ela se propõe a essa busca, essa autenticidade, essa descoberta de quem somos e como nos manifestarmos na nossa existência, porque a gente merece ocupar o nosso lugar no mundo. Então, vem junto com a gente, comunidade Fios de Si. Tem o link em algum lugar aqui para você conhecer como é que funciona. Estou aqui te esperando, um beijo grande no coração.